Me disseram que eu estava velha demais para sonhar. Eles roubaram esses sonhos e os vestiram como se fossem seus. Eu voltei da minha viagem e encontrei minha nora usando meu casaco favorito, aquele que meu falecido marido me deu no nosso 20º aniversário. Hoje, vou contar algo que nunca pensei que compartilharia. E se por um segundo isso parecer familiar, eu só peço que você curta este vídeo e se inscreva. Isso vai me ajudar a continuar abrindo meu coração. Meu nome é Helena. Tenho 72 anos e passei os últimos 23 anos morando no mesmo apartamento apertado na Tijuca, no Rio de Janeiro. As paredes são tão finas que consigo ouvir a Dona Carmen preparando o café da manhã dela através da parede que dividimos. O encanamento faz um barulho estranho, como um fantasma antigo, em toda manhã de inverno. O cheiro de cachorro-quente da barraquinha na esquina da Conde de Bonfim sobe, misturando-se com a fumaça dos carros e o barulho distante do metrô da linha 1. Naquela manhã de terça-feira, em outubro, eu estava dobrando roupas na minha cozinha minúscula quando meu celular vibrou. Uma mensagem do meu filho, Marcos. Meu coração sempre dava um pulo quando ele entrava em contato. Patético, eu sei. Mas quando se tem a minha idade, qualquer atenção dos filhos parece um presente de Natal. A mensagem era simples. Mãe, comprei uma viagem para você. Uma semana em Visconde de Mauá. Você precisa de ar puro. Leve pouca coisa. Segurei aquele celular com os dedos trêmulos. Quando foi a última vez que o Marcos fez algo espontâneo por mim? Quando foi a última vez que ele pensou no que eu precisava? Senti lágrimas brotarem nos meus olhos enquanto lia de novo. Talvez ele se importasse. Talvez todos aqueles anos de sacrifício, todas aquelas vezes que engoli sapo quando a Lívia fazia seus comentários cortantes, todas aquelas noites que fui para a cama me perguntando se eu importava, talvez tudo tivesse valido a pena. Arrumei minha pequena mala com uma empolgação que não sentia há anos. Meu melhor suéter, aquele que eu guardava para ocasiões especiais. Meus sapatos confortáveis de caminhada. E meu casaco preferido, aquele de lã azul marinho que o Roberto me deu de surpresa no nosso 20º aniversário de casamento. Ele economizou por meses sem que eu soubesse. Mesmo depois de 12 anos sem ele, eu ainda conseguia sentir o cheiro da loção pós-barba dele na gola se eu afundasse meu rosto bem fundo. O ônibus para Visconde de Mauá estava cheio de outros turistas, famílias mais jovens com crianças que tagarelavam animadamente sobre suas aventuras. Pressionei meu rosto contra a janela e observei a Tijuca se transformar em subúrbios e depois em campo. As árvores estavam ficando com tons brilhantes de laranja e vermelho. Pela primeira vez em meses, senti algo próximo da paz. A cabana era pequena, mas limpa, com vista para um lago tão calmo que parecia um espelho. Passei 7 dias caminhando por trilhas na mata, respirando um ar que não tinha gosto de fumaça de escapamento, dormindo sem o som de sirenes. Liguei para o Marcos 2 vezes para agradecer. Ambas as ligações caíram na caixa postal. Mas eu disse a mim mesma que ele estava ocupado. Ele tinha feito essa coisa maravilhosa por mim. Era isso que importava. Na minha última manhã, sentei-me na varanda da cabana com uma xícara de café, observando o nascer do sol pintar a água de dourado. Senti-me renovada, esperançosa. Mal podia esperar para contar ao Marcos e à Lívia sobre o mico que eu tinha visto, o pequeno restaurante onde a garçonete se lembrou do meu nome depois de apenas 2 dias. Imaginei a Lívia realmente ouvindo pela primeira vez, talvez até sorrindo. Imaginei o Marcos fazendo perguntas, querendo saber sobre a aventura da mãe dele. A viagem de ônibus de volta pareceu mais curta. Eu segurava um pequeno galho de pinheiro que peguei. Algo para lembrar o cheiro de liberdade. Minha chave emperrou na porta do apartamento como sempre fazia. Mas hoje não me importei com a frustração familiar. Eu estava em casa. Mas no momento em que entrei, soube que algo estava errado. O apartamento parecia diferente. Perturbado. Minhas almofadas estavam nos lugares errados. A torneira da cozinha estava pingando. Eu nunca a deixava pingando. E havia um cheiro de perfume, forte e enjoativo. Não era o meu perfume.
Caminhei em direção ao meu quarto, meu coração começando a acelerar de uma forma que não tinha nada a ver com a empolgação que eu sentira momentos antes. Quanto mais eu me aproximava, mais forte ficava aquele cheiro de perfume. A porta do meu quarto estava entreaberta. Eu sempre a fechava completamente. Eu a empurrei e meu mundo virou de lado. A porta do meu guarda-roupa estava escancarada. Metade das minhas roupas havia sumido. Minha caixa de joias estava aberta na cômoda, a maior parte do conteúdo desaparecida. E pendurado na cabeceira da cama, tão casualmente como se pertencesse ali, estava o casaco azul marinho. O presente de aniversário do Roberto. Meu bem mais precioso. Mas não estava apenas pendurado ali. Estava amassado, usado. Havia uma mancha de café na manga esquerda e batom. Batom vermelho vivo que eu nunca usei. Na gola. A gola que ainda guardava a memória do meu marido. Minhas pernas fraquejaram. Caí na cama, aquele galho de pinheiro ainda apertado na minha mão trêmula. Perguntas atravessaram minha mente como vidro se quebrando. Quem esteve no meu apartamento? Como entraram? Por que levaram minhas coisas? Mas mesmo enquanto eu fazia essas perguntas, eu sabia. Em algum lugar profundo no meu peito, naquele lugar onde as mães guardam seus medos mais sombrios sobre seus filhos, eu sabia exatamente quem tinha estado aqui. Ouvi passos no corredor do lado de fora da porta do meu apartamento. Vozes risonhas e familiares. A voz do meu filho e a voz dela. A voz da Lívia, alta e satisfeita consigo mesma. Marcos estava dizendo que os brincos de esmeralda ficaram incríveis nela. Ele disse que já sabia que ficariam, que eu nunca os usava de qualquer maneira, que eu apenas os acumulava como uma espécie de dragão. A chave girou na minha fechadura. Eles tinham uma chave. Claro que tinham uma chave. Eu era apenas a mãe que lhes dera uma para emergências. Eles entraram rindo, com sacolas de compras nas mãos, parecendo um casal que teve a semana mais maravilhosa. Lívia estava usando meu suéter de cachemira bege. Aquele que eu comprei com o dinheiro do meu 13º no ano passado, a única coisa extravagante que comprei para mim em 5 anos. Em seu pulso estava minha pulseira de ouro. Outro presente do Roberto, este do nosso 15º aniversário. Mas foi o colar que me fez ofegar. O colar de pérolas que minha mãe me deu no dia do meu casamento. Aquele que pertencera à mãe dela antes disso. 3 gerações de mulheres da minha família usaram aquelas pérolas nos dias mais importantes de suas vidas. Lívia o estava usando como bijuteria, combinado com uma camiseta e jeans. Ambos congelaram quando me viram sentada ali. Por um breve momento, a culpa brilhou em seus rostos. Apenas um momento. Então a expressão de Lívia endureceu em desafio, e a de Marcos se tornou aquela máscara vazia e cuidadosa que ele usava desde a adolescência, sempre que era pego fazendo algo errado. Ele disse: "Mãe", largando as sacolas de compras que eu tinha voltado mais cedo. "Mais cedo?" Minha voz saiu como um sussurro. "Hoje é quinta-feira. Eu disse que voltaria na quinta." "Certo, certo", ele disse. Ele olhou para Lívia, uma comunicação silenciosa passando entre eles. Ele continuou, dizendo que a Lívia só precisava pegar algumas coisas emprestadas. Que eu sabia como era. Pegar emprestado. Como se as pérolas da minha mãe fossem uma xícara de açúcar. Como se o presente de aniversário do Roberto fosse um livro que você devolve à biblioteca. Eu disse, meu casaco, apontando para a cabeceira da cama. O casaco de aniversário do Roberto. Lívia encolheu os ombros, um ombro se erguendo displicentemente. Ela disse que estava apenas pendurado lá, que eu nunca o usava. Nunca usava? Eu usava aquele casaco toda vez que ia a um lugar especial. Eu o usava na igreja no Natal e na Páscoa. Eu o usei na formatura da faculdade do Marcos. Eu o usei nas consultas médicas que me assustavam, porque ter a memória do Roberto envolvendo meus ombros me fazia sentir menos sozinha. Eu disse, minha voz ficando mais forte, que eu o usava o tempo todo,
que era meu casaco favorito. A voz de Marcos tinha aquele tom de impaciência que se tornara tão familiar ao longo dos anos. Ele disse: "Vamos lá, mãe. Você tem outros casacos." Outros casacos. Como se o amor pudesse ser substituído. Como se as memórias fossem itens intercambiáveis em um guarda-roupa. Olhei para eles parados ali no meu quarto, usando minhas roupas, minhas joias, minhas memórias, e algo dentro de mim rachou. Não quebrou. Rachou. Como vidro sob pressão, ainda inteiro, mas mudado para sempre. Eu disse em voz baixa para tirarem tudo. Lívia ergueu as sobrancelhas, perguntando o quê? "Tirem as minhas coisas", eu disse. "Agora." Eles trocaram outro olhar. A boca de Lívia se curvou naquele sorriso que eu aprendi a odiar. Aquele que dizia que ela me achava uma velha tola que poderia ser controlada com a combinação certa de doçura e desdém. Ela me chamou de Helena e disse para eu não ser dramática. Que ela traria as coisas de volta quando terminasse de usá-las. Quando ela terminasse de usá-las. Quando ela terminasse de usar as pérolas da minha mãe como contas de plástico baratas de uma loja de souvenirs. Quando ela terminasse de esfregar manchas de café no casaco que meu falecido marido me deu com tanto amor. "Não", eu disse, levantando-me com as pernas trêmulas. "Tirem agora." O sorriso desapareceu do rosto de Lívia. "Com licença?" ela perguntou. "Você me ouviu?" eu disse. Minha voz estava mais firme agora, impulsionada por algo que eu não sentia há anos. Raiva. Raiva limpa, pura e justa. Essas são as minhas coisas. Os presentes do meu marido para mim. O colar da minha mãe. Vocês não tinham o direito de pegá-los. A voz de Lívia estava ficando mais estridente. Pegar? O Marcos me deu permissão. Virei-me para olhar para meu filho. Meu único filho. O menino que criei sozinha depois que o Roberto morreu, trabalhando em 2 empregos para mantê-lo em escolas decentes, desistindo de todos os sonhos que já tive para garantir que ele tivesse oportunidades. Eu perguntei se ele tinha dado a ela permissão para pegar minhas coisas. Marcos se mexeu desconfortavelmente. "Mãe, você está exagerando. A Lívia só precisava de algumas coisas bonitas para uma entrevista de emprego. E você realmente acumula suas joias. Quando foi a última vez que você usou metade dessas coisas?" Acumular. Exagerando. As palavras me atingiram como golpes físicos. Eu não acumulo minhas joias, Marcos. Eu as valorizo, porque vieram de pessoas que me amavam. Porque carregam memórias que você aparentemente não acha que valem a pena proteger. Lívia disse, revirando os olhos, que lá vinha a chantagem emocional. Ela começou a tirar o suéter de cachemira com uma lentidão teatral. "Tudo bem", ela disse. "Eu devolvo suas coisas preciosas. Deus sabe que eu não gostaria de te privar de mais coisas para juntar poeira. Mas foi a maneira como ela manuseou o colar de pérolas que quebrou algo em mim de forma irreparável. Ela o arrancou descuidadamente e eu ouvi o delicado fecho estalar. As pérolas se espalharam pelo chão do meu quarto como lágrimas, quicando e rolando para debaixo dos móveis, onde eu nunca conseguiria recuperar todas. "Ops", ela disse, sem parecer nem um pouco arrependida. "Desculpa por isso. O fecho devia ser velho." Caí de joelhos, tentando juntar as pérolas. Cada uma que eu pegava parecia segurar um pedaço do amor da minha mãe, da memória da minha avó. 3 gerações de história da família, espalhadas e quebradas porque minha nora não se deu ao trabalho de manuseá-las com cuidado. Marcos disse, com a voz embargada de vergonha, para eu me levantar, que ele me daria um colar novo. Um colar novo. Um substituto. Como se o amor pudesse ser encomendado online ou comprado em uma joalheria de shopping. Fiquei de joelhos, recolhendo as pérolas, de costas para eles. Ouvi-o sussurrando. Ouvi sacolas de compras fazendo barulho. Ouvi passos se movendo em direção à porta. Marcos gritou que conversaríamos sobre isso mais tarde, quando eu me acalmasse. Quando eu me acalmasse. Como se lamentar a destruição do colar da minha mãe fosse histeria.
como se a raiva por ter meus bens mais preciosos roubados e danificados fosse um exagero. A porta do apartamento se fechou. Eu estava sozinha com o silêncio e os pedaços espalhados da história da minha família. Foi então que finalmente entendi o que vinha acontecendo há anos. Não se tratava de pegar emprestado. Não se tratava de uma entrevista de emprego. Eles me mandaram embora para que pudessem vasculhar minhas coisas como abutres. Eles planejaram isso. A viagem espontânea, o gesto generoso, tudo tinha sido uma armação para que pudessem saquear minha vida sem interferência. Há quanto tempo eles vinham tramando isso? Quantas conversas eles tiveram sobre o que eu possuía, o que eles queriam, o que eles achavam que eu não merecia manter? Sentei no chão do meu quarto naquela noite, cercada por pérolas quebradas e pelo cheiro do perfume barato da Lívia, e finalmente me permiti ver a verdade que eu vinha evitando por anos. Eu não era a mãe e a avó deles. Eu não era um membro da família. Eu era o alvo deles. Pense em sua própria vida por um momento. Você já deu e deu até não ter mais nada, apenas para descobrir que sua generosidade era vista como fraqueza? Você já amou tanto alguém que ignorou todos os sinais de alerta, todas as palavras cruéis, todos os indícios de que estava sendo usado? Porque era isso que eu vinha fazendo há anos. Desde que o Roberto morreu e eu me tornei apenas a Helena, em vez de Roberto e Helena. Desde que me tornei a viúva morando sozinha, o alvo fácil, a mulher cujos sentimentos não importavam tanto quanto manter a paz. Lembrei-me de todas as vezes que inventei desculpas para eles. Quando Lívia reclamou dos meus móveis antigos, ofereci-me para comprar peças novas. Quando Marcos mencionou problemas financeiros, esvaziei minha conta poupança. Quando pararam de me convidar para reuniões de família, disse a mim mesma que estavam ocupados. Quando pararam de ligar, disse a mim mesma que estavam sobrecarregados com suas próprias vidas. Mas agora, sentada no meu quarto saqueado, eu podia ver o padrão ao qual estivera cega por tanto tempo. Cada gentileza que eu lhes mostrava era recebida com exigências por mais. Cada limite que eu não estabelecia era interpretado como um convite para se aproveitarem mais. Cada vez que eu engolia meus sentimentos feridos para manter a paz, eu lhes ensinava que meus sentimentos não importavam. O galho de pinheiro da minha viagem estava no chão ao meu lado, esquecido no caos. Peguei-o e inspirei seu cheiro limpo e forte. Por uma semana, eu fui livre. Por uma semana, eu fui a Helena que observa o nascer do sol em vez da Helena de quem se aproveitam. Foi quando tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu não ia passar os anos que me restavam sendo a vítima deles. Eu não ia morrer como uma mulher que foi depenada pelas pessoas que deveriam amá-la mais. Eu ia revidar. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza que não sentia há anos. O apartamento parecia diferente à luz do dia. Não apenas por causa dos itens que faltavam, mas porque eu o estava vendo com outros olhos. Estas eram as minhas coisas, na minha casa, compradas com meu dinheiro e minhas memórias. Ninguém tinha o direito de pegá-las sem pedir. Ninguém tinha o direito de danificá-las sem consequências. Comecei com o telefonema que eu deveria ter feito anos antes. Advocacia familiar, Mendes em Associados, atendeu a recepcionista. Sim, eu disse, minha voz mais firme do que eu esperava. Eu gostaria de marcar uma consulta. Preciso discutir a proteção dos meus bens contra familiares que podem estar se aproveitando de mim. Parecia estranho dizer aquelas palavras em voz alta. Familiares que podem estar se aproveitando de mim, mas dizê-lo tornou real. Tornou-se algo que eu poderia enfrentar em vez de algo que eu tinha que suportar. A advogada, doutora Patrícia Mendes, era uma mulher da idade da minha nora, com olhos gentis e um aperto de mão firme. Ela ouviu sem interromper enquanto eu contava tudo, não apenas sobre as roupas roubadas e o colar quebrado, mas sobre os anos de exigências financeiras, a manipulação emocional, a maneira como eles me treinaram para acreditar que dar até doer era o preço para manter o relacionamento com eles. Doutora Patrícia disse quando terminei. Dona Helena, o que a senhora está descrevendo é abuso financeiro contra idosos. E embora seja um crime,
Infelizmente, é muito comum. Filhos adultos que veem seus pais idosos como recursos em vez de pessoas. Recursos em vez de pessoas. As palavras me atingiram como um peso físico. O que eu posso fazer sobre isso? Ela respondeu que poderíamos fazer várias coisas. Podemos ajudá-la a proteger seus bens, mudar suas informações bancárias se eles tiverem acesso, criar documentos legais que protejam seus interesses. Mas primeiro, preciso lhe perguntar algo difícil. Você está preparada para que eles fiquem com raiva quando começar a estabelecer limites? Com raiva. Pensei na impaciência do Marcos quando pedi minhas coisas de volta. Pensei nos reviravoltas de olhos e suspiros teatrais da Lívia sempre que eu expressava qualquer necessidade ou sentimento. Eles já estavam com raiva de mim por existir, por ter opiniões, por possuir coisas que eles queriam. O quão pior a raiva deles poderia ficar? Sim, eu disse. Estou preparada. Patrícia sorriu. O primeiro sorriso genuíno que eu via há mais tempo do que conseguia lembrar. Ótimo, ela disse. Porque na minha experiência, pessoas que estão acostumadas a se aproveitar da bondade de alguém não desistem dessa vantagem silenciosamente. Saí do escritório dela com uma pasta cheia de informações e uma consulta para retornar na semana seguinte. Mas, mais importante, saí com o conhecimento de que não estava louca, não estava exagerando e não estava sozinha. No metrô, a caminho de casa, me peguei estudando os outros passageiros. Quantos deles estavam lidando com algo semelhante? Quantos tinham filhos adultos que os viam como caixas eletrônicos? Quantos aprenderam a se tornar cada vez menores para evitar conflitos, apenas para descobrir que haviam encolhido a quase nada? Havia um homem mais velho do outro lado, talvez com 75 anos, usando um casaco que já tinha visto dias melhores, mas estava limpo e cuidadosamente conservado. Suas mãos estavam cruzadas no colo, e ele tinha o olhar paciente e cansado de quem aprendeu a não esperar muito da vida. Fiquei me perguntando qual era a história dele. Fiquei me perguntando se ele já teve que escolher entre ser usado e ficar sozinho. O metrô parou na minha estação e, enquanto eu caminhava para casa pelas ruas familiares da Tijuca, senti como se estivesse vendo tudo com novos olhos. A mercearia da esquina onde eu comprava minhas coisas, a lavanderia onde eu lavava roupas há 23 anos, o pequeno parque onde às vezes me sentava para alimentar os pombos. Esses eram os pedaços da minha vida real. Não o drama e as exigências do meu filho e da minha nora, mas essa existência tranquila e comum pela qual, de alguma forma, aprendi a me desculpar. Dona Carmen estava pegando sua correspondência quando entrei no nosso prédio. Ela tinha a minha idade, talvez um pouco mais velha, uma mulherzinha cujo marido morreu na mesma época que o Roberto. Nós nos cumprimentávamos com a cabeça há anos, trocávamos gentilezas sobre o tempo, mas nunca conversamos de verdade. Ela disse meu nome, Helena, olhando para mim da sua caixa de correio. Como foi sua viagem? Eu vi você com a mala. Fiquei impressionada que Dona Carmen, cujo primeiro nome eu nem sabia, notou minha ausência e se importou o suficiente para perguntar. Quando foi a última vez que Marcos ou Lívia me perguntaram como eu estava sem querer algo em troca? Foi lindo, eu disse. Fui para Visconde de Mauá. Você já esteve lá? O rosto dela se iluminou. Ah, minha filha mais nova mora perto de lá, em Belo Horizonte. Ela vive me pedindo para visitá-la, mas... Ela deu de ombros, um gesto que eu reconheci. O encolher de ombros de mulheres mais velhas que aprenderam a não esperar muito, a não pedir muito, a não incomodar ninguém com seus desejos. Mas o quê? Perguntei. Mas é caro, ela respondeu. A passagem de ônibus e eu precisaria de alguém para cuidar do meu gato. E ela está ocupada com a família dela. Você sabe como é. Eu sabia como era. A maneira como nos convencemos a abrir mão de pequenos prazeres, pequenas aventuras,
Pequenos momentos de alegria porque fomos treinadas a acreditar que não os merecíamos ou que estaríamos sobrecarregando alguém ao aceitá-los. Talvez pudéssemos conversar sobre isso um dia, eu disse impulsivamente, tomando um café. Eu adoraria ouvir sobre sua filha. Dona Carmen sorriu, e percebi que foi a primeira conversa real que tive em semanas que não era sobre os problemas ou necessidades de outra pessoa. Eu adoraria, ela disse. De volta ao meu apartamento, olhei ao redor com minha nova perspectiva informada pela advogada. O que eu realmente possuía aqui? O que era legalmente meu versus o que Marcos e Lívia provavelmente já haviam reivindicado mentalmente. O pensamento revirou meu estômago, mas me forcei a ser prática. Abri minha pequena escrivaninha e peguei a pasta de documentos importantes que sempre mantive organizada. Os papéis do seguro do Roberto, meu testamento, extratos bancários, registros de investimentos. Quando foi a última vez que olhei para isso? Quando foi a última vez que prestei atenção à minha própria segurança financeira, em vez de me preocupar constantemente com as necessidades de todos os outros? Os números me surpreenderam. Eu não era rica, mas também não era pobre. O seguro de vida do Roberto, combinado com a pensão dele e minha própria aposentadoria do INSS, significava que eu tinha dinheiro suficiente para viver confortavelmente. Eu era dona deste apartamento. Conseguimos quitar a hipoteca pouco antes de o Roberto ficar doente. Eu tinha uma conta poupança que, embora esgotada por todos os empréstimos que fiz ao Marcos ao longo dos anos, ainda tinha o suficiente para me dar segurança. Então, por que eu me sentia pobre? Por que eu vivia como alguém que não podia pagar por confortos básicos ou pequenos luxos? Porque fui treinada para me sentir culpada por gastar dinheiro comigo mesma quando minha família alegava ter problemas financeiros. Fui manipulada a acreditar que mantê-los felizes era mais importante que minha própria segurança. Fui levada a pensar que querer manter minhas próprias posses era egoísmo. O telefone tocou, interrompendo meus pensamentos. O nome de Marcos no identificador de chamadas. Meu estômago se contraiu imediatamente. Aquela resposta pavloviana que desenvolvi ao longo dos anos sempre que tinha que lidar com seus humores. Alô? Mãe, precisamos conversar. A voz dele tinha aquela qualidade controlada que significava que ele estava com raiva, mas tentando parecer razoável. Sim, precisamos. Lívia está muito chateada com o que aconteceu ontem. Você a envergonhou, fazendo-a devolver coisas que ela estava apenas pegando emprestado. Pegando emprestado. Lá estava aquela palavra de novo, usada como um feitiço para fazer o roubo parecer inocente. Marcos, ela quebrou o colar da minha mãe. Foi um acidente. E como eu disse, vou te dar um novo. Eu não quero um novo. Eu queria o colar da minha mãe. O que pertenceu à minha avó. O que é insubstituível. Mãe, você está sendo dramática de novo. Era só uma joia. Só uma joia. Só o amor da minha mãe tornado tangível. Só 3 gerações de história familiar. Só o colar que eu planejava dar à minha neta um dia, passando a tradição da mesma forma que foi passada para mim. Você diria isso sobre o anel de noivado da Lívia? Se eu pegasse emprestado e quebrasse, você diria a ela que era só uma joia. Silêncio do outro lado. Então, isso é completamente diferente. Como é diferente? Por quê? Ele parou, e eu quase pude ouvi-lo perceber que qualquer resposta que desse revelaria o padrão duplo. Que os sentimentos e as posses de Lívia importavam, mas os meus não. Vou trocar minhas fechaduras, eu disse de repente, surpreendendo a mim mesma. O quê? Vou trocar minhas fechaduras, e você não vai receber uma chave para as novas. Mãe, isso é ridículo. E se houver uma emergência? Então você pode ligar para o 190 como qualquer outra pessoa faria. Você está sendo paranoica e cruel. Somos sua família. Família. A palavra que foi usada para justificar tanta dor, tanta apropriação, tanto desprezo pelos meus sentimentos. Família não rouba um do outro, Marcos. Nós não roubamos nada. Pegamos algumas coisas emprestadas enquanto você estava fora.
Não é como se você estivesse usando. Família não invade a casa um do outro quando estão fora. Invadir? Nós temos a chave. Uma chave que eu te dei para emergências, não para fazer compras entre os meus pertences. Eu podia ouvi-lo respirando pesadamente do outro lado. Podia imaginá-lo passando a mão pelo cabelo como fazia desde pequeno quando estava frustrado. Tudo bem, ele disse finalmente. Troque suas fechaduras. Mas não espere que a gente continue cuidando de você se vai nos tratar como criminosos. E lá estava. A ameaça que pairava sobre minha cabeça há anos. Comporte-se, ou vamos te abandonar. Dê-nos o que queremos, ou você ficará sozinha. Aceite nosso tratamento, ou perca as únicas conexões familiares que lhe restam. Pela primeira vez em anos, talvez décadas, senti-me calma diante dessa ameaça. Ok, eu disse. Ok, o quê? Ok, não precisa cuidar de mim se esse é o preço para ter limites. Outro silêncio, mais longo desta vez. Então, a voz de Marcos, mais fria do que eu já tinha ouvido. Você está cometendo um grande erro, mãe. Nós somos a única família que você tem. Não, eu disse baixinho. Eu sou a única família que eu tenho. E está na hora de começar a me tratar com o respeito que a família deveria mostrar. Desliguei antes que ele pudesse responder. Minhas mãos tremiam, mas não de medo desta vez. De adrenalina. Da euforia de finalmente me defender depois de anos sendo desgastada até a submissão. O chaveiro veio na manhã seguinte. Um homem alegre da idade do meu filho, que não fez perguntas sobre por que uma mulher de 72 anos queria trocar todas as suas fechaduras imediatamente. O som da nova tranca se encaixando foi o som mais bonito que ouvi em anos. Naquela tarde, percorri meu apartamento sistematicamente, fazendo um inventário do que restava e do que estava faltando. A lista era mais longa do que eu imaginava. Joias, roupas, livros, até mesmo pequenos itens domésticos que eu notei que haviam sumido, mas sobre os quais não quis fazer alarde. Pouco a pouco, eles estavam me sangrando, levando não apenas meu dinheiro, mas minhas posses, minhas memórias, os artefatos físicos da minha vida com o Roberto e a história da família que eu planejava passar adiante. Mas, por mais doloroso que fosse ver a extensão do que eu havia perdido, também foi libertador. Eu não estava imaginando coisas. Eu não estava sendo dramática. Eu não estava exagerando. Eu havia sido sistematicamente roubada pelas pessoas que mais amava. E agora podia parar de fingir que não estava acontecendo. Naquela noite, Dona Carmen bateu na minha porta com um prato de pães de queijo caseiros e um convite para tomar café na manhã seguinte. Sentamos na minha cozinha enquanto o sol se punha sobre a Tijuca. Duas viúvas que passaram muitas noites sozinhas, conversando sobre nossos filhos, nossas decepções e nossos pequenos sonhos para o tempo que nos restava. Meu neto me pediu dinheiro no mês passado. Ela me contou durante sua segunda xícara de café. R$ 500 para consertar o carro. Eu dei a ele, claro. As avós sempre dão. Ele te pagou de volta? Ela riu, mas não foi um som feliz. Pagar de volta? Oh, minha filha, eles nunca pagam. Eles apenas voltam precisando de mais. Conversamos até quase 10 horas da noite, compartilhando histórias que nunca contamos a ninguém porque tínhamos vergonha de sermos exploradas, como se fosse um reflexo do nosso valor como mães e avós, em vez de um reflexo do caráter de nossos filhos. Quando ela foi embora, senti-me menos sozinha do que em anos. Não apenas pela companhia, mas pelo reconhecimento. Eu não era a única a lidar com isso. Eu não era a única mãe que fora treinada para dar até doer e depois dar um pouco mais. Os dias seguintes passaram em silêncio. Nenhuma ligação de Marcos ou Lívia. Nenhuma exigência de dinheiro, atenção ou explicações sobre meu comportamento. Pela primeira vez em anos, meu telefone não era uma fonte de ansiedade. Quando tocava, era provável que fosse alguém que realmente quisesse falar comigo, e não alguém que quisesse algo de mim. Comecei a caminhar pelo bairro, olhando de verdade para o lugar onde vivi por mais de 2 décadas.
Havia uma horta comunitária que eu nunca tinha notado, escondida atrás de uma fileira de prédios. Havia um centro de convivência para idosos que oferecia aulas de arte e clubes do livro. Havia uma vida inteira acontecendo ao meu redor que eu estava muito focada no drama da minha família para ver. Na tarde de quinta-feira, exatamente uma semana após o confronto no meu quarto, minha campainha tocou. Olhei pelo novo olho mágico que o chaveiro havia instalado e vi Lívia parada no corredor, segurando uma sacola de compras. Ela tocou de novo, depois bateu. Helena, eu sei que você está aí. Sua vizinha disse que te viu chegar. Fiquei muito quieta, com o coração batendo forte. Uma parte de mim, a parte antiga, a parte que foi treinada para priorizar o conforto dos outros em detrimento da minha própria paz, queria abrir a porta. Queria amenizar as coisas, aceitar qualquer pedido de desculpas medíocre que ela pudesse oferecer, fingir que nada disso tinha acontecido. Mas pensei nas pérolas quebradas da minha mãe, ainda em um pequeno prato na minha cômoda, porque eu não suportava jogá-las fora, mas não sabia como consertá-las. Pensei no casaco de aniversário do Roberto com a mancha de batom e o cheiro de café. Pensei em todos os anos que abri portas que não queria abrir, aceitei desculpas que não eram realmente desculpas, perdoei comportamentos que continuavam piorando porque eu tinha medo de ficar sozinha. Lívia insistiu, dizendo que tinha trazido algumas das minhas coisas de volta. Os brincos que me deixaram tão chateada. Algumas das minhas coisas. Não todas. Algumas. As que ela decidiu que não queria mais, afinal. Afastei-me da porta e liguei a televisão, alta o suficiente para demonstrar que eu estava em casa, mas que escolhia não me envolver. Ela bateu por mais alguns minutos. Depois ouvi sua voz através da porta. Tudo bem, ela disse. Seja assim. Mas você está cometendo um erro. Nós somos sua família, e família é tudo o que você tem. De novo essa palavra. Família. Usada como uma arma, como uma corrente, como uma justificativa para qualquer comportamento, não importa quão cruel ou egoísta. Esperei até ter certeza de que ela tinha ido embora e olhei pela janela. Ela estava na calçada, falando animadamente ao telefone. Provavelmente com Marcos, contando-lhe como eu estava sendo irracional, como eu obviamente estava perdendo o juízo, como eles talvez precisassem tomar medidas mais drásticas para gerenciar meu comportamento cada vez mais difícil. Deixe que falem, deixe que tramem. Pela primeira vez em anos, eu não ia coreografar minha vida em torno das reações deles. Naquele fim de semana, fiz algo que não fazia desde antes de o Roberto ficar doente. Fiz planos que não tinham nada a ver com o cronograma ou as necessidades de mais ninguém. Dona Carmen e eu pegamos o metrô para o centro para visitar o Museu do Amanhã. Eu não ia lá há provavelmente 15 anos. Não desde que levei meus netos quando eram pequenos e mais interessados na loja de presentes do que nas exposições. Andando por aqueles salões cheios de esqueletos de dinossauros, meteoritos e dioramas de habitats de animais, senti como se estivesse redescobrindo o maravilhamento. Quando eu parei de fazer coisas simplesmente porque gostava delas. Quando me convenci de que museus, cinemas e caminhadas à tarde no Parque do Flamengo eram perdas de tempo frívolas. Você parece diferente, disse Dona Carmen enquanto estávamos sentadas no café do museu, dividindo um pedaço de bolo de chocolate. Diferente como? Mais leve. Como se não estivesse mais carregando algo pesado. Ela estava certa. Eu me sentia mais leve. Não apenas porque não estava constantemente preparada para a próxima exigência, crise ou chantagem emocional, mas porque estava me lembrando de quem eu era antes de me tornar apenas um recurso para outras pessoas explorarem. Eu tinha sido alguém que lia 3 livros por semana e podia discuti-los de forma inteligente. Eu tinha sido alguém que cozinhava refeições elaboradas porque gostava de cozinhar. Não apenas porque outras pessoas esperavam ser alimentadas. Eu tinha sido alguém com opiniões, interesses e sonhos que iam além de deixar outras pessoas confortáveis. Essa pessoa ainda estava lá, enterrada sob anos de diminuição e desprezo.
mas ainda estava lá. No metrô, a caminho de casa, uma jovem entrou com sua avó, uma senhora elegante, provavelmente na casa dos 80. A avó estava claramente vestida para uma ocasião especial. Um casaco bonito, maquiagem cuidadosa, joias que eram obviamente valorizadas, e não apenas caras. A jovem segurou o braço da avó gentilmente enquanto encontravam assentos, e eu podia ouvi-las conversando sobre a peça que acabaram de ver, o jantar que estavam planejando. Era uma cena tão simples, mas apertou meu peito com a dor pelo que eu nunca tive com minha própria família. O respeito, o afeto genuíno, a sensação de que a mulher mais velha era valorizada por quem era, e não pelo que podia fornecer. Mas observá-las também me encheu de outra coisa. Esperança. Era possível envelhecer com dignidade. Era possível manter relacionamentos baseados em respeito mútuo, em vez de obrigação unilateral. Era possível ter 72 anos e ainda ser vista como uma pessoa completa, com sentimentos e interesses válidos. Eu só precisava parar de aceitar menos do que isso das pessoas em minha vida. Quando cheguei em casa naquela noite, havia 6 mensagens na minha secretária eletrônica. Todas do Marcos, cada uma mais raivosa que a anterior. A última era fúria mal controlada. Mãe, esse tratamento de silêncio é infantil e cruel. A Lívia estava tentando consertar as coisas, e você nem sequer abriu a porta. Temos sido pacientes com suas mudanças de humor, mas isso é demais. Me ligue de volta ou teremos que considerar outras opções para gerenciar seus cuidados. Outras opções para gerenciar meus cuidados. A ameaça estava mal velada. Se eu não me submetesse à ideia deles de como eu deveria me comportar, eles encontrariam maneiras de tomar o controle da minha vida mais diretamente. Apaguei as mensagens sem retornar às ligações. Na manhã seguinte, doutora Patrícia Mendes ligou para acompanhar nossa reunião. Como a senhora está, dona Helena? Sei que fazer essas mudanças pode ser emocionalmente desafiador. É difícil, admiti, mas também é. Libertador? Fico esperando a culpa me sobrecarregar, mas na maior parte do tempo sinto apenas cansaço. Cansaço de ter medo o tempo todo. Isso é muito comum. Muitos dos meus clientes descrevem as primeiras semanas de estabelecimento de limites como exaustivas, mas de uma maneira diferente da exaustão de ser explorado. Este é o cansaço que vem de se endireitar depois de ficar curvada por anos. Ficar em pé. Era exatamente assim que eu me sentia. Doutora Patrícia então me perguntou algo importante. Seu filho ou nora já ameaçaram declará-la incompetente? Ou sugeriram que você poderia precisar de cuidados supervisionados? Meu sangue gelou. Marcos deixou uma mensagem ontem à noite sobre outras opções para gerenciar meus cuidados. Por que você pergunta? Porque é uma escalada comum quando as vítimas de abuso contra idosos começam a estabelecer limites. Filhos adultos que exploram financeiramente seus pais, às vezes tentam obter controle legal quando o pai ou a mãe para de cooperar com o abuso. A sala pareceu girar. Eles podem fazer isso? É muito mais difícil do que as pessoas pensam, mas eles podem tentar. E a tentativa por si só pode ser traumática e cara para se defender. É por isso que vou recomendar que tomemos algumas medidas proativas para protegê-la legalmente. Passamos 1 hora no telefone discutindo as opções. Documentos de procuração que especificavam claramente minha competência mental. Registros médicos do meu médico atestando minha saúde psicológica. Registros financeiros mostrando que eu estava gerenciando meu dinheiro de forma responsável. Um rastro de papel que tornaria muito difícil para qualquer um alegar que eu era incapaz de tomar minhas próprias decisões. Parecia surreal tomar medidas legais para me proteger do meu próprio filho. Mas também parecia necessário. Se Marcos e Lívia estavam dispostos a roubar de mim enquanto eu estava de férias, o que mais estariam dispostos a fazer para manter o acesso ao que eles viam como sua herança? Naquela tarde, Dona Carmen bateu à minha porta com uma proposta inesperada. Helena,
Minha filha Rosa está vindo de Belo Horizonte neste fim de semana para visitar. Ela sugeriu que eu convidasse uma amiga para jantar conosco. Você gostaria de conhecê-la? Eu quase disse não automaticamente. A resposta reflexa de alguém que aprendeu a não se impor no tempo em família dos outros. Mas então me contive. Quando foi a última vez que fui convidada para algum lugar como amiga, em vez de convocada como um recurso? Eu adoraria, eu disse. E era verdade. Rosa acabou sendo completamente diferente de Lívia. Ela tinha cerca de 40 anos. Era calorosa e engraçada. Uma professora de ensino médio que claramente adorava sua mãe e estava genuinamente interessada em conhecer a amiga de sua mãe. Durante o jantar em um pequeno restaurante italiano na Zona Sul, ela me perguntou sobre minha viagem a Visconde de Mauá, sobre minha vida na Tijuca, sobre meus interesses e opiniões. Nenhuma de suas perguntas tinha uma agenda. Ela não estava sondando informações que pudesse usar contra mim ou procurando aberturas para fazer pedidos. Ela estava apenas me conhecendo. Fazia tanto tempo que ninguém demonstrava esse tipo de interesse descomplicado em mim como pessoa que eu quase não sabia como responder. Minha mãe me disse que você está lidando com algumas dificuldades familiares, ela disse gentilmente durante a sobremesa. Espero que não se importe que ela tenha compartilhado. Ela está preocupada com você. Alguém estava preocupado comigo. Não preocupado com o que eu poderia fazer que os incomodaria, ou preocupado com como meu comportamento poderia afetá-los, mas apenas preocupado com o meu bem-estar. Tem sido desafiador, admiti. Estou aprendendo que estabelecer limites com filhos adultos é muito mais difícil do que estabelecê-los com crianças pequenas. Rosa riu, mas seus olhos eram simpáticos. Eu vejo isso na escola às vezes. Pais que deram tanto que seus filhos aprenderam a tomar isso como garantido. É de partir o coração porque você pode ver o quanto os pais amam seus filhos, mas os filhos aprenderam a ver esse amor como fraqueza, em vez de um presente. Naquela noite, deitada na minha cama com as novas fechaduras protegendo meu apartamento e a memória de uma conexão humana genuína aquecendo meu peito, senti algo que não experimentava há anos. Contentamento. Não a satisfação vazia de ter conseguido manter todos os outros felizes, mas a paz mais profunda que vem de viver autenticamente. Eu ainda estava com raiva do que me foi tirado. Eu ainda estava triste pelo relacionamento que pensei ter com meu filho. Eu ainda estava preocupada com as ameaças legais sobre as quais a doutora Patrícia me avisou. Mas eu não estava mais disposta a sacrificar minha dignidade pela ilusão de harmonia familiar. Eu não estava mais disposta a ser diminuída para que outras pessoas pudessem se sentir maiores. Eu não estava mais disposta a me desculpar por ocupar espaço na minha própria vida. A mudança não foi apenas interna. Nas semanas seguintes, comecei a fazer escolhas diferentes, pequenas, que somadas resultaram em uma forma de vida completamente diferente. Eu comprava flores frescas para mim toda sexta-feira. Não porque era uma ocasião especial, mas porque eu gostava de ter beleza no meu apartamento. Comecei a fazer aulas de yoga no centro de convivência, algo que sempre quis tentar, mas me convenci de que era muito caro ou muito autoindulgente. Reorganizei meus móveis para atender às minhas preferências, em vez de otimizá-los para receber reuniões familiares que já não aconteciam mais. Coloquei as fotos do Roberto de volta em exibição, não escondidas porque a Lívia uma vez comentou que eram mórbidas, mas em destaque porque me lembravam de ser amada incondicionalmente. O mais importante, comecei a dizer não. Não para telefonemas que eram na verdade apenas expedições de pesca por dinheiro ou favores. Não para chantagens emocionais disfarçadas de obrigações familiares. Não a ideia de que meu conforto importava menos que a conveniência de outras pessoas. Foi aterrorizante no início. Toda vez que eu recusava um pedido ou não acomodava o humor de alguém, eu me preparava para a rejeição, para a punição, para a manipulação emocional que aprendi a esperar. Mas, gradualmente, percebi que as pessoas que se afastaram quando comecei a ter limites não estavam realmente lá por mim de qualquer maneira. Elas estavam lá pelo que eu podia fazer por elas.
Dona Carmen e eu começamos a jantar juntas 2 vezes por semana. Refeições simples onde conversávamos sobre tudo e nada. Ela me contou sobre o jardim do seu falecido marido, sobre o neto que lhe pediu dinheiro, sobre a filha em Belo Horizonte que continuava a convidando para visitas que ela tinha medo de aceitar. Eu contei a ela sobre as piadas terríveis do Roberto, sobre os desenhos de infância do Marcos que eu ainda guardava em uma caixa de sapatos, sobre o negócio que eu sempre sonhei em começar antes que a vida atrapalhasse. Compartilhamos as histórias que nossas famílias nunca pareceram interessadas em ouvir. As memórias e sonhos que nos tornaram quem éramos, além de nossos papéis como mães e avós. Você já teve uma amiga assim? Alguém que se interessava por você como uma pessoa completa, não apenas pelas maneiras como você poderia ser útil? Alguém que se lembrava de detalhes de suas histórias e fazia perguntas de acompanhamento semanas depois? Se você teve, sabe o quão preciosa é esse tipo de conexão. Se não teve, quero que saiba que nunca é tarde para encontrá-la. 6 semanas depois de trocar minhas fechaduras, Marcos apareceu na minha porta sem avisar. Eu o vi pelo olho mágico, andando de um lado para o outro no corredor, verificando o celular, a imagem da impaciência frustrada. Ele bateu com força, o tipo de batida autoritária que esperava uma resposta imediata. Respirei fundo e abri a porta, mantendo a corrente de segurança engatada. Mãe, precisamos conversar. Isso já foi longe demais. Olá, Marcos. Você pode falar. Estou ouvindo. Ele olhou para a corrente, o maxilar tenso. Você está falando sério que não vai me deixar entrar? Estou disposta a ter uma conversa. Mas primeiro, preciso saber. Você veio aqui para se desculpar por pegar minhas coisas sem permissão e quebrar o colar da minha mãe? Mãe, já passamos por isso. Estávamos apenas pegando algumas coisas emprestadas. E o colar foi um acidente. Você veio aqui para discutir a devolução de tudo que tirou do meu apartamento ao longo dos anos? O rosto dele corou. Eu não sei do que você está falando. Você veio aqui para reconhecer que eu tenho direito às minhas próprias posses e aos meus próprios limites? Eu vim aqui porque você está agindo como louca. E a Lívia e eu estamos preocupados com seu estado mental. Lá estava. A opção nuclear sobre a qual a doutora Patrícia me avisou. Questionar minha sanidade, em vez de aceitar a responsabilidade por seu comportamento. Marcos, estou com a mente mais clara do que estive em anos. Mas posso ver que você não veio aqui para consertar nosso relacionamento. Você veio aqui para continuar o mesmo padrão de desconsiderar meus sentimentos e evitar a responsabilidade por como você me tratou. Abra esta porta, mãe. Somos família. Ser família não lhe dá o direito de roubar de mim ou me desrespeitar. Ser família significa tratar um ao outro com amor e consideração, não usar um ao outro como recursos. Ele se inclinou para mais perto da fresta da porta, a voz baixando para o silêncio perigoso que ele usava na adolescência quando estava realmente com raiva. Você vai se arrepender disso. Você acha que pode simplesmente nos cortar? Você tem 72 anos, mãe. Você precisa de nós. Não, eu disse calmamente. Eu precisava de pessoas que me amassem e respeitassem. Você e a Lívia deixaram claro que não é isso que estão oferecendo. Fechei a porta e girei a tranca. Ele esmurrou a porta por mais 1 minuto, gritando sobre mães ingratas e obrigações familiares e ameaças que tentei não ouvir. Então ouvi seus passos se afastando pelo corredor, zangados e deliberados. Minhas mãos tremiam, mas não de medo desta vez. De adrenalina. Da euforia de ter enfrentado alguém que me intimidou por anos. Da incrível libertação de me recusar a ser intimidada em minha própria casa. Naquela noite, a doutora Patrícia Mendes ligou com uma atualização sobre as proteções legais que havíamos estabelecido. Dona Helena, tenho boas notícias. A carta do seu médico confirma sua competência mental. Seus registros financeiros mostram um gerenciamento responsável do dinheiro e documentamos o padrão de seu filho de se aproveitar de você. Se ele tentar desafiar sua autonomia legalmente, estamos bem preparados para defendê-la. E se ele não tentar uma ação legal?
E se ele simplesmente desaparecer da minha vida? Houve uma pausa. Então a voz da doutora Patrícia, mais gentil do que antes. Dona Helena, isso seria uma perda tão grande. Com base no que a senhora me contou sobre suas interações com seu filho nos últimos anos, o que exatamente a senhora estaria perdendo? Pensei nisso honestamente. O que eu estaria perdendo? A ansiedade toda vez que meu telefone tocava? O constante dreno financeiro? A sensação de pisar em ovos para evitar provocar sua raiva? A erosão constante do meu autorrespeito enquanto me dobrava em formas cada vez menores para acomodar suas exigências? Eu estaria perdendo a esperança de que ele pudesse mudar, eu disse finalmente. Sim, e isso é doloroso. Lamentar o relacionamento que você esperava ter é um luto real. Mas se apegar a uma esperança que exige que você aceite maus tratos não é esperança, é uma armadilha. Naquela noite, liguei para meus netos pela primeira vez em meses. Eu tinha medo de contatá-los diretamente, preocupada que Marcos e Lívia os tivessem virado contra mim, ou que eu os estivesse colocando no meio de um conflito de adultos que eles não deveriam ter que enfrentar. Mas percebi que estava cometendo o mesmo erro de sempre, priorizando o conforto dos outros em detrimento das minhas próprias necessidades e relacionamentos. Estes eram meus netos. Eu tinha o direito de tentar manter um relacionamento com eles, e eles tinham o direito de conhecer sua avó fora de qualquer narrativa que seus pais tivessem construído. Amanda, minha neta de 15 anos, atendeu no segundo toque. Vovó? Está tudo bem? Mamãe disse que você não estava mais falando com a gente. Oh, querida. Estou falando com você agora, não estou? Senti tanto a sua falta. Conversamos por mais de 1 hora. Sobre suas aulas, seus amigos, sua preocupação com as inscrições para a faculdade, ainda a 3 anos de distância. Sobre minha viagem a Visconde de Mauá, sobre Dona Carmen e seus pães de queijo, sobre a aula de arte que comecei a fazer no centro de convivência. Ela não perguntou sobre o conflito com seus pais, e eu não toquei no assunto. Este era o nosso relacionamento, separado do que estava acontecendo entre os adultos. Ela tinha idade suficiente para formar suas próprias opiniões sobre as pessoas com base em como elas a tratavam diretamente. Antes de desligarmos, ela disse algo que apertou meu peito com orgulho e tristeza ao mesmo tempo. Vovó, você parece diferente. Mais feliz, eu acho. Fico feliz. Mais feliz. Minha neta de 15 anos podia ouvir na minha voz a diferença entre a mulher que estava desaparecendo lentamente sob o peso das exigências dos outros e a mulher que estava aprendendo a se defender. 2 meses após o confronto na minha porta, eu estava voltando das compras do supermercado, quando vi uma jovem sentada nos degraus do meu prédio, chorando. Ela parecia ter uns 30 anos, bem vestida, mas desalinhada, agarrada ao celular como se fosse uma tábua de salvação. Você está bem? Perguntei, colocando minhas sacolas de compras no chão. Ela olhou para cima com os olhos vermelhos. Desculpe, estou esperando minha mãe. Ela mora aqui, mas não está atendendo o telefone, e eu realmente preciso. Desculpe, você não quer ouvir isso. Tente, eu disse, sentando-me no degrau ao lado dela com a paciência que aprendi com meses de conversas sem pressa de Dona Carmen. A história dela jorrou. Um divórcio, perda de emprego, dívidas crescentes e uma mãe a quem ela recorreu em busca de ajuda, que agora não respondia às suas ligações ou mensagens. Eu sei que pedi muito a ela ao longo dos anos, ela disse. Talvez demais. Mas eu não sabia a quem mais recorrer. Reconheci algo em sua voz, algo que ouvi na minha própria voz por anos. A ansiedade de alguém que aprendeu que amor significava ser útil, que relacionamentos eram mantidos por obrigação, em vez de respeito mútuo. Qual o nome da sua mãe? Perguntei. Rodrigues. Dona Carmen Rodrigues. Meu coração afundou e se encheu ao mesmo tempo. Dona Carmen, que estava tão preocupada com o neto pedindo dinheiro, que carregava seu próprio fardo de filhos adultos que a viam como um recurso, em vez de uma pessoa.
Eu sou Helena, eu disse. Moro no 4B. Sua mãe é minha amiga. O rosto da jovem se desfez. Oh, meu Deus, ela falou de você. Ela me disse como é bom ter alguém com quem conversar. Alguém que entende. Eu provavelmente sou uma das razões pelas quais ela precisa de alguém que entenda. Ficamos sentadas naqueles degraus por mais 1 hora, enquanto Rosa me contava sobre anos de crises financeiras, emergências emocionais e visitas desesperadas que gradualmente desgastaram seu relacionamento com a mãe. Ela me contou sobre irmãos que também aprenderam a ver a mãe como uma solução para seus problemas, em vez de uma pessoa merecedora de respeito e consideração. Eu não percebi, ela disse. Quer dizer, eu sabia que estava pedindo muito, mas ela sempre dizia sim. Ela sempre ajudava. Eu pensei que isso significava que estava tudo bem, que ela não se importava. Sua mãe te ama muito, eu disse com cuidado. Mas amor não significa que alguém não se importe de ser explorado. Muitas vezes significa que eles se importam, mas escolhem ajudar de qualquer maneira, até não poderem mais. Quando Dona Carmen finalmente chegou em casa da sua consulta médica, encontrou sua filha e eu sentadas nos degraus, conversando. A expressão em seu rosto era complicada. Surpresa, preocupação, talvez alívio por alguém entender os 2 lados de sua história. Nós 3 subimos para o apartamento de Dona Carmen e, com café e pães de queijo que sobraram, tivemos o tipo de conversa honesta que as famílias precisam, mas raramente têm. Rosa se desculpou. Realmente se desculpou. Por anos tratando sua mãe como um banco e um contato de emergência, em vez de uma pessoa com suas próprias necessidades e limitações. Dona Carmen chorou, admitindo o quão exausta estava de ser a solução de todos, o quão solitária se sentia, mesmo cercada por pessoas que precisavam dela. Compartilhei minha própria história. As posses roubadas, o colar quebrado, o padrão de dar até doer e depois dar mais, tudo em nome de manter relacionamentos que estavam lentamente destruindo meu senso de identidade. Como você encontrou coragem para parar? Perguntou Rosa. Percebi que o que eu pensava ser amor, o dar sem fim, a aceitação de maus tratos, a priorização do conforto de todos os outros sobre minha própria dignidade, na verdade não era amor. Era medo disfarçado de amor. Medo de abandono, medo de conflito, medo de ser vista como egoísta. Mas e se estabelecer limites significar perder pessoas? Pensei na raiva de Marcos, no silêncio de Lívia, nas ameaças e manipulações que se seguiram à minha decisão de me defender. Então você perde pessoas que estavam lá apenas pelo que você podia dar a elas, eu disse. E isso abre espaço para pessoas que realmente querem te conhecer, não apenas te usar. Como que para provar meu ponto, Rosa passou as 3 horas seguintes conhecendo sua mãe como pessoa. Ela perguntou sobre a infância de Dona Carmen, seus sonhos, suas memórias do falecido marido, suas opiniões sobre livros, política e os vizinhos. Ela ouviu histórias que nunca tinha ouvido antes, porque estava muito ocupada falando de seus próprios problemas, para perguntar sobre a vida de sua mãe. Quando Rosa foi embora naquela noite, ela abraçou sua mãe com uma gentileza que reconheci. A maneira como você segura algo precioso que quase perdeu por descuido. Vou fazer melhor, ela prometeu. E vou conversar com meus irmãos sobre fazerem melhor também. Depois que ela se foi, Dona Carmen e eu ficamos sentadas em sua cozinha, no conforto familiar de 2 mulheres que aprenderam a ver através dos olhos uma da outra. Você acha que é tarde demais? Ela perguntou. Para mudar esses padrões com nossos filhos? Não sei, eu disse honestamente. Alguns deles podem estar muito investidos nos padrões antigos para mudar. Mas aprendi que não posso controlar as respostas deles. Só posso controlar minhas próprias escolhas. Naquela noite, pensei nos últimos meses, em todas as maneiras como minha vida mudou desde que decidi parar de aceitar tratamento inaceitável. Eu perdi alguns relacionamentos, mas ganhei outros. Desisti da ilusão de harmonia familiar, mas encontrei a paz real.
mais importante, eu me redescobri. Não a versão diminuída que eu havia me tornado, mas a pessoa completa que sempre fui sob as camadas de agradar aos outros, de ter meus limites ultrapassados e de me tornar menor para acomodar o egoísmo de outras pessoas. O que você escolheria se tivesse que escolher entre ser usado e ficar sozinho? Porque essa é a escolha que me vi enfrentando. E é uma que muitos de nós enfrentamos à medida que envelhecemos. Somos ensinados a ser gratos por qualquer atenção de nossas famílias, mesmo quando essa atenção vem com um preço atrelado à nossa dignidade. Mas aprendi algo importante naqueles meses depois que troquei minhas fechaduras e comecei a dizer não. Ficar sozinho não é a pior coisa que pode acontecer com você. Ser diminuído é pior. Ser tratado como menos que humano pelas pessoas que afirmam te amar é pior. Ser lentamente apagado por 1000 pequenos comprometimentos do seu autorrespeito é pior. 3 meses após aquela conversa com Rosa, recebi uma visita inesperada. Amanda, minha neta de 15 anos, tocou meu interfone depois da escola em uma tarde de terça-feira. Vovó, posso subir? Queria falar com você sobre uma coisa. Ela parecia mais velha de alguma forma, mais séria do que a garota com quem eu falei ao telefone. Ela havia crescido, mas havia algo mais. Uma maturidade em sua expressão que falava de realizações difíceis. Claro, querida. Fico tão feliz em te ver. No meu apartamento, ela olhou ao redor com novos olhos. Parece diferente aqui. Mais claro de alguma forma. Segui seu olhar, vendo o espaço através de sua perspectiva. Eu tinha feito mudanças. As fotos do Roberto em destaque novamente, flores frescas na mesa, materiais de arte das minhas aulas espalhados pela escrivaninha que eu havia limpado de contas antigas e preocupações. Eu tenho feito com que fique mais com a minha cara, eu disse. Mamãe e papai me disseram que você estava sendo difícil, que você tinha se tornado má e egoísta, e estava punindo a família por problemas imaginários. Meu coração se apertou. Claro que sim. Claro que tentaram virar minha neta contra mim em vez de examinar seu próprio comportamento. O que você acha? Perguntei com cuidado. Amanda ficou em silêncio por um longo momento, olhando ao redor do apartamento para a evidência de uma vida sendo vivida por si mesma, em vez de a serviço das exigências de outras pessoas. Acho que eles mentiram, ela disse finalmente. Você não parece má. Você parece livre. E acho que sei por que eles não gostam disso. Ela tirou algo de sua mochila. Uma pequena caixa de joias, gasta e familiar. Eu encontrei isso na cômoda da mamãe, ela disse. Tem seu nome gravado no fundo. Lembrei das pérolas com as quais você me deixava brincar quando eu era pequena, mas mamãe me disse que elas se perderam em uma mudança. Abri a caixa com os dedos trêmulos. Dentro havia algumas das pérolas da minha mãe. Não todas, mas um punhado das maiores, junto com algumas outras pequenas peças de joalheria que eu supunha terem desaparecido para sempre. Ela as guardou, sussurrei. Ela guardou muitas das suas coisas, disse Amanda em voz baixa. Eu reparo nas coisas, vovó. Sempre reparei. Reparei quando você parou de vir aos jantares de família, mas também reparei que ninguém parecia triste com isso, exceto eu. Reparei quando mamãe começou a usar joias que eu lembrava de ter visto em você. Reparei quando papai ficava com raiva toda vez que alguém mencionava seu nome. Essa menina de 15 anos estava prestando atenção à dinâmica que os adultos em sua vida fingiam não existir. Sinto muito que você tenha tido que testemunhar tudo isso, querida. Não sinto muito por ter reparado, ela disse com firmeza. Porque agora sei como é quando alguém é maltratado por sua família, e sei que nunca quero tratar ninguém dessa maneira. Passamos a tarde juntas, e Amanda me contou coisas que partiram meu coração e o encheram simultaneamente. Como seus pais estavam brigando mais desde nosso afastamento, culpando um ao outro pela perda do meu apoio financeiro. Como Lívia estava vendendo algumas das minhas posses online, alegando que eram heranças de família, das quais ela não precisava mais. Como Marcos estava amargo e ressentido,
falando sobre pais ingratos e idosos com direitos. Mas Amanda também me contou sobre a clareza que o comportamento deles lhe deu sobre que tipo de adulta ela queria ser. Como testemunhar as consequências do tratamento que me deram a tornou mais protetora de sua outra avó, mais consciente da dignidade que os idosos mereciam. Quero que você saiba, ela disse enquanto se preparava para sair, que nem todos nós achamos que você está errada. E quando eu for adulta, vou te tratar da maneira como você deveria ter sido tratada o tempo todo. Depois que ela saiu, sentei na minha cozinha segurando as pérolas recuperadas da minha mãe e chorando. Não de tristeza desta vez, mas de gratidão. Minha decisão de me defender me custou a ilusão de unidade familiar, mas deu à minha neta um exemplo claro de autorrespeito. Mostrou a ela que o amor não exige aceitar maus tratos, que as obrigações familiares são uma via de mão dupla, que a dignidade vale a pena lutar. 6 meses depois que troquei minhas fechaduras, fiz algo que não fazia há mais de uma década. Tirei férias que planejei e paguei por mim mesma, sem a opinião de ninguém sobre onde eu deveria ir ou como deveria gastar meu dinheiro. Dona Carmen e eu reservamos um fim de semana prolongado em Ouro Preto, ficando em uma pequena pousada perto do centro histórico, comendo em restaurantes que escolhemos porque gostamos dos cardápios, não porque eram práticos ou econômicos. Caminhando pelas ladeiras, cercada pela história de pessoas que lutaram por sua independência contra sistemas que as diminuíam, senti um parentesco com aqueles revolucionários. Minha revolução foi menor, mais pessoal, mas não menos importante. Eu havia declarado minha independência de pessoas que queriam que eu permanecesse pequena, grata e disponível para exploração. Em nossa última manhã em Ouro Preto, Dona Carmen e eu sentamos em um café na praça principal, tomando café e observando os turistas irem e virem. Outras pessoas mais velhas passavam, algumas sozinhas, outras com amigos, outras com membros da família que as tratavam com óbvio afeto e respeito. Você se arrepende? Ela me perguntou de repente. De enfrentá-los? Mesmo que isso significasse perdê-los. Pensei em Marcos e Lívia, no silêncio que se estendeu entre nós por meses. Pensei nos feriados de família dos quais não fui incluída, nos netos com quem tive que trabalhar para manter relacionamentos, na maneira como fui efetivamente excomungada da família que tanto dei para criar e manter. Então pensei na mulher que eu era 6 meses antes, ansiosa, diminuída, constantemente preparada para a próxima exigência, crise ou chantagem emocional. Pensei na maneira como me desculpava por ter necessidades, minimizava meus próprios sentimentos para manter a paz, aceitava comportamentos que teriam me indignado se eu tivesse testemunhado acontecendo com outra pessoa. Não, eu disse com certeza absoluta. Eu não me arrependo. Eu me arrependo do tempo que demorei para fazer isso. Naquela noite, de volta ao meu apartamento na Tijuca, encontrei um envelope que havia sido deslizado por baixo da minha porta. Meu nome escrito em uma caligrafia que eu não reconheci. Dentro, havia um bilhete curto de uma mulher do prédio que eu nunca conheci. Cara Helena, espero que não se importe que eu lhe escreva. Dona Carmen me contou sobre sua situação e eu queria que você soubesse que você me inspirou a fazer algumas mudanças em minha própria vida. Minha filha tem me tratado da mesma forma que seu filho a tratou. E ver você se defender me deu a coragem de estabelecer alguns limites. Obrigada por me mostrar que nunca é tarde para exigir o respeito que merecemos. Margarida Costa, apto 2A. Li o bilhete 3 vezes, cada vez sentindo um senso mais profundo de propósito. Minha revolução particular se espalhou, tocando outras vidas, dando a outras pessoas permissão para se valorizarem. Naquela noite, liguei para Amanda para saber como foi sua semana na escola. Durante nossa conversa, ela mencionou de passagem que seu pai andava perguntando sobre mim. Que tipo de pergunta? Apenas, querendo saber como você está. Se está se virando bem sozinha. Se talvez estaria pronta para resolver as coisas, como ele disse. O que você disse a ele? Eu disse a ele que você parece mais feliz do que eu havia em anos, e que talvez se ele quiser resolver as coisas,
Deveria começar pedindo desculpas por como a tratou. Eu sorri, orgulhosa desta jovem que estava aprendendo a falar a verdade, mesmo quando era desconfortável. E o que ele disse sobre isso? Ele disse que eu não entendo as complexidades dos relacionamentos adultos, mas acho que entendo melhor do que ele pensa. Das bocas das crianças. Amanda entendeu perfeitamente. Ela entendeu que respeito não é complexo, que amor não deveria exigir aceitar abuso, que tratar os mais velhos com dignidade não é um conceito complicado. 8 meses depois que troquei minhas fechaduras, recebi uma ligação que me surpreendeu. Não de Marcos ou Lívia, mas da minha cunhada, a irmã mais nova do Roberto, Janete, que morava em Florianópolis e com quem eu não falava há mais de 2 anos. Helena, espero que não se importe que eu ligue. Amanda me deu seu número. Ela está preocupada com a situação dos pais dela e achou que talvez eu devesse saber o que está acontecendo. Janete e eu nunca fomos particularmente próximas, mas sempre mantivemos um contato cordial por causa do Roberto. Foi ela quem organizou o velório dele, me ajudou a lidar com a papelada do seguro, me ligou durante aqueles primeiros meses terríveis de viuvez. Eu contei tudo a ela. Sobre as posses roubadas, o colar quebrado, o padrão de exploração financeira, a maneira como fui treinada a acreditar que amor significava aceitar qualquer tratamento para manter os relacionamentos. Caramba, Helena! Eu não fazia ideia. Quando você parou de responder meus cartões de Natal, presumi que você estava bem, talvez apenas ocupada com a família. Eu estava com vergonha, admiti. Senti que admitir o que estava acontecendo seria admitir que eu falhei como mãe de alguma forma. Você não falhou como mãe. Você criou um filho que escolheu se aproveitar do seu amor. A falha é dele, não sua. Janete era assistente social aposentada e entendia o abuso contra idosos tanto de perspectivas profissionais quanto pessoais. Ela também tinha percepções sobre a dinâmica da família do Roberto que me ajudaram a entender alguns dos padrões de comportamento do Marcos. O Roberto sempre disse que o Marcos era muito parecido com o pai dele. O pai do Roberto, quero dizer. Charmoso quando queria algo, mas essencialmente egoísta. O Roberto se esforçou para neutralizar essa tendência, mas depois que ele morreu, Marcos voltou ao seu estado natural. Eu completei. Sem o Roberto lá para modelar um comportamento melhor e responsabilizá-lo, talvez sim. Conversamos por mais de 2 horas, e no final da conversa, senti-me menos sozinha e menos louca. Ter alguém que conheceu o Roberto, que conheceu o Marcos quando criança, validando minha experiência foi incrivelmente curativo. Janete também ofereceu algo que eu não esperava. Um convite para visitá-la em Florianópolis durante o verão. Tenho um quarto de hóspedes que nunca é usado, e adoraria a companhia. Além disso, isso lhe daria um pouco de distância de todo esse drama enquanto você descobre o que quer fazer a longo prazo. A ideia de passar janeiro e fevereiro em Florianópolis, em vez de tremer de frio durante outro inverno rigoroso no Rio, era incrivelmente atraente. Mas, mais do que o clima, a ideia de estar em um lugar onde ninguém esperava nada de mim, onde eu poderia ser apenas Helena em vez de Helena a mãe decepcionante ou Helena a fonte de dinheiro, parecia as férias mais luxuosas imagináveis. Eu adoraria, eu disse, surpreendendo-me com a rapidez com que tomei a decisão. 1 ano depois que troquei minhas fechaduras, eu estava fazendo as malas para minha viagem a Florianópolis, quando Amanda ligou com uma notícia que não deveria ter me surpreendido, mas de alguma forma ainda me surpreendeu. Vovó, mamãe e papai estão se divorciando. Larguei o suéter que estava dobrando e sentei-me pesadamente na cama. Oh, querida, sinto muito. Você está bem? Estou bem. Quer dizer, estou triste, mas não surpresa. Eles têm brigado muito, especialmente por causa de dinheiro. Papai vive falando sobre quanto dinheiro você costumava dar a eles e como eles vão ter que se apertar agora que você os cortou, como ele diz. Mamãe vive dizendo que depender do seu dinheiro foi um erro e que ela nunca quis pegar suas coisas em primeiro lugar. Mesmo no meio do desmoronamento do casamento deles, eles ainda estavam fazendo com que fosse sobre mim.
ainda me culpando por seus problemas em vez de assumir a responsabilidade por suas próprias escolhas. Onde você vai morar? Perguntei. Com a mamãe, principalmente. Mas vovó, ela quer te devolver algumas coisas. Suas coisas que ela ainda tem. Ela perguntou se eu achava que você estaria disposta a se encontrar com ela. Lívia queria devolver minhas posses. Após meses de silêncio, após deixar Marcos me pintar como a vilã na história da família deles, ela queria fazer algum tipo de reparação. Pensei nisso por vários dias. Parte de mim, a parte que foi treinada para priorizar o conforto e a conveniência de outras pessoas, queria facilitar as coisas para ela. Queria me encontrar com ela e aceitar qualquer pedido de desculpas parcial e devolução incompleta de pertences que ela oferecesse. Mas eu aprendi algo sobre mim mesma no último ano. Eu não precisava mais facilitar as coisas para pessoas que tornaram as coisas difíceis para mim. Diga à sua mãe que ela pode devolver minhas coisas através de você. Eu disse a Amanda quando liguei para ela de volta. Não estou interessada em um encontro ou em uma conversa. Estou interessada em reaver minhas posses. Ela disse que quer explicar. Se desculpar. Querida, algumas desculpas são para fazer a pessoa que errou se sentir melhor, não para realmente consertar as coisas para a pessoa que foi prejudicada. Suspeito que o pedido de desculpas de sua mãe seja mais para aliviar sua própria culpa do que para reconhecer o dano que ela me causou. Amanda ficou em silêncio por um momento. Então, isso provavelmente é verdade. Ela tem falado muito sobre se sentir mal, mas não tanto sobre o que ela realmente fez de errado. Ao longo da semana seguinte, Amanda fez várias viagens ao meu apartamento, devolvendo itens que me foram tirados ao longo dos anos. O casaco de aniversário do Roberto, limpo e em uma capa de roupa. Várias peças de joalheria, polidas e cuidadosamente embaladas. Livros, lenços, até mesmo pequenos itens de cozinha que eu havia esquecido que estavam faltando. Mas nenhum colar de pérolas. Quando perguntei sobre ele, Amanda pareceu desconfortável. Ela disse que estava muito danificado para consertar. Ela jogou fora. Jogou fora. As pérolas da minha mãe, o legado da minha avó, 3 gerações de história familiar. Jogadas fora como lixo em vez de devolvidas a mim, quebradas para que eu pudesse decidir como lidar com elas. Foi quando eu soube com certeza que o desejo de Lívia de devolver algumas das minhas coisas não era sobre remorso genuíno. Era sobre aplacar sua culpa enquanto mantinha o controle sobre o que ela escolhia devolver e o que escolhia manter ou destruir. Agradeci a Amanda por ser a intermediária e disse a ela que não precisava de mais nada da mãe dela. O colar se foi, mas minha dignidade estava intacta, e eu sabia qual perda importava mais. 2 semanas antes da minha viagem para Florianópolis, eu estava voltando da minha aula de arte quando encontrei Marcos do lado de fora do meu prédio. Desta vez, não andando impacientemente de um lado para o outro, mas encostado na parede como se estivesse esperando há um tempo e estivesse preparado para esperar mais. Ele parecia mais velho, mais magro. O divórcio estava claramente cobrando seu preço. Mãe. Ele se endireitou quando me viu. Podemos conversar? Todos os instintos que desenvolvi no último ano me disseram para dizer não. Para passar por ele. Entrar no meu prédio e subir para meu apartamento seguro, onde construí uma vida baseada em minhas próprias escolhas e não nas exigências dos outros. Mas algo em sua postura me deteve. Não a expectativa arrogante a que eu me acostumara, mas algo que parecia genuína incerteza. Podemos conversar aqui fora, eu disse. Ele assentiu, aceitando o limite sem discutir. Isso era novo. Tenho pensado muito, ele disse. Sobre tudo o que aconteceu, sobre como te tratei. Esperei, tendo aprendido o valor do silêncio em conversas difíceis. Lívia e eu estamos nos divorciando. Amanda me contou. Sinto muito que tenha sido difícil. Tem sido. Esclarecedor, ele disse, parecendo procurar a palavra certa. Sem você para culpar por nossos problemas financeiros, tivemos que olhar para nossos problemas financeiros reais.
Sem seu dinheiro para nos apoiar, tivemos que enfrentar o quão irresponsáveis fomos com nosso próprio dinheiro. Ele fez uma pausa, passando a mão pelo cabelo. Aquele velho gesto que eu lembrava de sua infância. Estamos fazendo terapia, como parte do processo de divórcio, mas também para descobrir como ser melhores pais juntos. E a terapeuta tem feito perguntas sobre nossos padrões familiares, sobre como aprendemos a lidar com dinheiro, relacionamentos e conflitos. Eu podia ver onde isso ia dar, mas deixei que ele continuasse. Eu contei a ela sobre você, sobre nosso relacionamento, sobre as brigas que tivemos, sobre como você se tornou irracional e nos cortou financeiramente. E ela ouviu tudo o que eu disse. E então me fez uma pergunta sobre a qual não consigo parar de pensar. Qual foi? Ela me perguntou o que eu já te dei. Não apenas dinheiro, mas tempo, atenção, consideração, respeito. O que eu te dei em vez de tirar de você? A pergunta pairou no ar entre nós. Eu podia vê-lo lutando com a resposta que encontrou. Não consegui pensar em nada. Ele disse em voz baixa. Não consegui pensar em uma única coisa que te dei em anos que não tenha sido pedida, exigida ou arrancada de mim com culpa. Tudo girava em torno do que você podia fazer por mim, do que você podia me dar, de como você podia tornar minha vida mais fácil. Esta não era a conversa que eu esperava ter com meu filho. Esse nível de autoconsciência era algo que eu havia desistido de esperar. A terapeuta disse outra coisa que realmente me atingiu. Ela disse que quando só valorizamos as pessoas pelo que elas podem fazer por nós, nós as treinamos a acreditar que é tudo o que elas valem. E então agimos surpresos quando elas começam a exigir ser tratadas como seres humanos em vez de recursos. Senti lágrimas brotarem em meus olhos, mas as contive. Isso era progresso, mas também eram apenas palavras. Eu aprendi a ser cautelosa em aceitar desculpas sem ver mudanças de comportamento. Fico feliz que você esteja ganhando essa percepção, eu disse com cuidado. Mãe, eu quero fazer melhor. Quero ter um relacionamento de verdade com você, não um baseado no que você pode me dar. Mas não sei como. Não sei como ser um filho em vez de apenas alguém que tira de sua mãe. A vulnerabilidade em sua voz era real, e tocou algo em mim que toda a raiva e mágoa não conseguiram matar completamente. Esperança. Esperança perigosa e frágil. O que sua terapeuta sugere? Ela sugeriu que eu começasse perguntando o que posso fazer por você. Não o que você pode fazer por mim, mas o que eu posso fazer por você. E a verdade é que nem sei do que você precisa ou quer, porque nunca perguntei. Então ele perguntou. Ali mesmo na Conde de Bonfim, com os sons do trânsito e da vida acontecendo ao nosso redor, meu filho de 45 anos me perguntou do que eu precisava dele. Pensei nisso com cuidado. Do que eu precisava de Marcos? Não o que eu sempre precisei, não o que eu desisti de ter esperança, mas o que eu realmente precisava agora, como a mulher que me tornei, em vez da mulher que eu era. Preciso que você me veja como uma pessoa completa, eu disse finalmente. Não apenas como sua mãe, mas como Helena. Alguém com interesses, opiniões e sonhos que não têm nada a ver com você. Preciso que você seja curioso sobre minha vida, em vez de apenas focado em como minha vida afeta a sua. Ele assentiu, ouvindo de uma maneira que eu não lembrava desde que ele era criança. Preciso que você entenda que amor não é uma transação, que se você só é legal comigo quando quer algo, isso não é amor, é manipulação. Eu entendo, e preciso que você aceite que eu mudei. Não sou a mulher que vai dizer sim para tudo e se desculpar por ter limites. Não vou voltar a ser diminuída para que você possa se sentir confortável. Eu não quero que você volte a isso, ele disse, e fiquei surpresa ao descobrir que acreditava nele. A terapeuta me ajudou a ver que não machuquei apenas você, machuquei a mim mesmo também. Ao nunca aprender a ter um relacionamento de verdade com você, perdi a chance de saber quem minha mãe realmente é. Ficamos ali por mais alguns minutos. Não dizendo muito,
mas de alguma forma nos comunicando mais do que em anos. Quando ele foi embora, não nos abraçamos. Ainda não estávamos nesse ponto, mas ele me agradeceu por sequer estar disposta a conversar com ele. Ele perguntou se podia me ligar de vez em quando, não com problemas ou pedidos, mas apenas para saber como eu estava. Você pode ligar? Eu disse. Mas entenda que nem sempre posso atender. Não porque estou te punindo, mas porque agora tenho minha própria vida, minha própria agenda, minhas próprias prioridades. Eu entendo. Enquanto o via se afastar, senti algo que não experimentava em nosso relacionamento há anos. Possibilidade. Não certeza, não perdão imediato, mas a possibilidade de que um dia pudéssemos construir algo melhor sobre as ruínas do que foi quebrado. Naquela noite, liguei para Janete em Florianópolis para contar sobre a conversa. Ela ouviu atentamente e depois ofereceu uma perspectiva que valorizei. Helena, fico feliz que ele esteja fazendo terapia e ganhando essa percepção. Isso é um progresso real. Mas lembre-se de que a percepção é apenas o primeiro passo. O verdadeiro teste será se ele seguirá com um comportamento alterado ao longo do tempo. Ela estava certa, é claro. Eu aprendi a ser cautelosa em aceitar palavras sem ver ações para apoiá-las. Mas, ela continuou, também acho que você deve se dar crédito por isso. A disposição dele em examinar seu comportamento, em questionar suas suposições, em vê-la como uma pessoa completa. Isso aconteceu porque você parou de aceitar menos do que isso. Seus limites criaram a crise que o forçou a mudar ou perdê-la completamente. Eu não tinha pensado nisso dessa forma, mas ela estava certa. Ao me recusar a continuar sendo diminuída, forcei todos em minha vida a se esforçarem ou se afastarem. Alguns, como Lívia, escolheram se afastar em vez de me tratar com respeito. Outros, como Marcos, estavam pelo menos tentando se esforçar. E ainda outros, como Dona Carmen, Rosa e até Amanda, usaram meu exemplo para criar relacionamentos mais saudáveis em suas próprias vidas. Minha viagem a Florianópolis foi tudo o que eu esperava e mais. Janete e eu entramos em uma rotina fácil de caminhadas matinais na praia, leituras à tarde na piscina, conversas noturnas durante o jantar que iam desde memórias do Roberto até nossos próprios sonhos para o tempo que nos restava. Estar em um lugar onde ninguém me conhecia como a mulher que foi explorada, onde ninguém tinha expectativas, exigências ou opiniões sobre como eu deveria lidar com minha situação familiar, parecia o tipo mais profundo de cura. Janete me apresentou ao seu círculo de amigas, professoras, assistentes sociais e enfermeiras aposentadas que construíram vidas ricas após o fim de suas carreiras. Mulheres que viajaram, que abriram negócios, que voltaram a estudar, que descobriram que envelhecer poderia ser sobre expansão em vez de diminuição. Uma tarde, sentada à beira da piscina de Janete com um livro que eu estava lendo puramente porque me interessava, em vez de porque alguém o havia recomendado ou servia a algum propósito, percebi que estava feliz. Não contente, não me virando, não lidando, realmente feliz. Quando foi a última vez que me senti assim? Antes de o Roberto ficar doente. Antes de o Marcos se tornar um adulto que me via como um recurso? Antes de eu aprender a me desculpar por ocupar espaço na minha própria vida? Liguei para Amanda para saber como ela estava, e ela me contou algo que encheu meu coração de orgulho. Vovó, usei o que você me ensinou sobre limites com o papai. Ele estava tentando me fazer de mensageira entre ele e a mamãe sobre coisas de dinheiro. E eu disse a ele que não vou ficar no meio de problemas de adultos. Ele ficou com raiva, mas depois se desculpou e disse que respeitava minha posição. Minha neta estava aprendendo aos 15 anos o que eu levei 72 para descobrir. Ela estava aprendendo que não tinha que gerenciar as emoções dos outros, resolver os problemas dos outros ou sacrificar sua própria paz para manter outras pessoas confortáveis. Estou tão orgulhosa de você, querida. Aprendi observando você, vovó. Você me mostrou como é se defender, mesmo quando é difícil. Durante meus 2 meses em Florianópolis, Marcos ligou a cada poucas semanas. Fiel à sua palavra,
Ele não ligou com problemas ou pedidos. Ele ligou para perguntar sobre minha viagem, para me contar sobre os livros que leu, para compartilhar histórias engraçadas sobre seu dia. Ele ligou para ter conversas, em vez de extrair algo de mim. Foi legal. Tímido, cuidadoso, mas legal. Como conhecer um parente distante que pode se tornar um amigo? Eu não confiei completamente. Aprendi a ser cautelosa em acreditar que as mudanças eram permanentes, em vez de temporárias. Mas apreciei o esforço e me permiti ter uma esperança cautelosa de que poderíamos construir algo melhor do que o que tínhamos antes. No dia anterior à minha partida de Florianópolis, Janete e eu estávamos tomando café da manhã em sua varanda quando ela me fez uma pergunta que me pegou de surpresa. Helena, você os perdoa? Marcos e Lívia, quero dizer. Pensei nisso enquanto terminava meu café. O perdão parecia um conceito tão simples, mas aprendi que na verdade era bastante complexo. Eu os perdoo no sentido de que não carrego mais raiva, eu disse finalmente. Manter a raiva estava me machucando mais do que a eles. Mas se perdão significa fingir que o que aconteceu não aconteceu, ou voltar a aceitar o mesmo comportamento, então não. Eu não os perdoo. Isso me parece saudável. Aprendi que há uma diferença entre perdão e reconciliação. Posso perdoar alguém para minha própria paz de espírito, sem ter que recebê-lo de volta em minha vida nos termos dele. Janete assentiu. No serviço social, costumávamos dizer que a confiança é conquistada através de um comportamento consistente ao longo do tempo, não através de desculpas ou promessas. Antes de eu partir, Janete e eu fizemos planos para ela me visitar no Rio na primavera. Pela primeira vez em anos, eu estava fazendo planos que se estendiam além do futuro imediato. Planos baseados em coisas que eu queria fazer, em vez de obrigações que eu precisava cumprir. O voo de volta para o Rio foi diferente da viagem de ida. Eu estava voltando não como alguém fugindo de uma situação ruim, mas como alguém voltando para casa, para uma vida que eu construí para mim mesma. Uma vida baseada em minhas próprias escolhas, valores e sonhos. Dona Carmen me encontrou no aeroporto, algo que nenhum membro da família jamais se ofereceu para fazer. E o caminho de volta para a Tijuca foi preenchido com suas histórias sobre a aula de arte da qual nós duas participamos e a horta comunitária que ela me convenceu a ajudar antes de eu partir. Meu apartamento me acolheu de volta com o cheiro das flores que Dona Carmen estava regando e a visão da correspondência empilhada na minha mesa da cozinha, em vez de espalhada pelo chão. Como estaria se ninguém se importasse com o meu espaço? Naquela noite, desfazendo minha mala e olhando as fotos de 2 meses em Florianópolis, refleti sobre o ano que passou desde que decidi parar de aceitar tratamento inaceitável. Perdi relacionamentos que pensei serem essenciais para minha sobrevivência. Ganhei relacionamentos que realmente me nutriam. Descobri que ficar sozinha era melhor do que ser diminuída, e que me defender abriu espaço para pessoas que realmente queriam me conhecer como uma pessoa completa. Mais importante, aprendi que nunca é tarde para mudar a história que você está vivendo. Aos 72 anos, eu reescrevi minha vida de uma tragédia sobre uma mulher idosa, sendo explorada para uma história sobre uma mulher que encontrou sua força, sua voz e seu valor. 3 meses depois que voltei de Florianópolis, Amanda se formou no ensino médio. Marcos ligou para me convidar para a cerimônia de formatura. Não com a expectativa exigente a que eu me acostumara, mas com uma incerteza genuína sobre se eu gostaria de ir. Eu adoraria estar lá, eu disse, e era verdade. A cerimônia foi realizada na escola de Amanda, e enquanto eu estava sentada no auditório, cercada por outras famílias celebrando seus formandos, senti uma mistura complexa de emoções. Orgulho de Amanda, gratidão pelo relacionamento que conseguimos manter, tristeza por todos os eventos familiares que perdi, ou dos quais fui excluída no último ano. Mas, principalmente, senti paz. Eu estava lá porque escolhi estar lá, não porque fui coagida ou manipulada a comparecer. Eu estava lá como alguém que era valorizada, não como alguém que era tolerada em troca de serviços prestados. Após a cerimônia, na pequena festa que Marcos e sua ex-esposa organizaram juntos,
Me vi conversando com outros pais e avós, comparando histórias sobre filhos adultos e os desafios de manter relacionamentos entre gerações. Uma avó mencionou que lutava com limites e filhos adultos que pareciam precisar de ajuda financeira constante. Outra falou sobre sentir que tinha que conquistar seu lugar em sua família através de doação e acomodação constantes. Me vi compartilhando minha história. Não toda a saga dramática, mas a mensagem central: que o amor não exige aceitar maus tratos, que estabelecer limites muitas vezes melhora os relacionamentos em vez de destruí-los, que nunca é tarde para exigir o respeito que você merece. Mais tarde, quando me preparava para sair da festa, Marcos se aproximou de mim com algo que eu não esperava. Mãe, tenho algo que pertence a você. Ele me entregou uma pequena caixa e dentro havia algumas das pérolas da minha mãe. Não o colar completo, esse se foi para sempre, mas um punhado de pérolas que ele mandou refazer em uma pulseira simples. Lívia as guardou depois que o colar quebrou. Ele disse: Eu as encontrei quando estávamos dividindo os pertences para o divórcio. Mandei fazer isso. Não é o mesmo que você perdeu, mas pensei. Esperava que você gostasse de ter algumas das pérolas originais de volta. Olhei para a pulseira, para esses pequenos pedaços do amor da minha mãe transformados em algo novo, mas ainda significativo. Não era um substituto para o que foi destruído, mas era um reconhecimento de que o que foi destruído tinha valor. Obrigada, eu disse, e deslizei a pulseira no meu pulso, onde ela capturou a luz como pequenas luas. Já se passaram 2 anos desde que troquei minhas fechaduras e comecei o processo de mudar minha vida. Marcos e eu reconstruímos um relacionamento baseado em respeito mútuo, em vez de doação unilateral. Não é o relacionamento que eu esperava que tivéssemos, mas é genuíno de maneiras que nosso antigo relacionamento nunca foi. Lívia e eu não temos nenhum relacionamento, o que acaba sendo perfeitamente bom para nós duas. Nem todo relacionamento pode ou deve ser salvo, e aprendi que algumas conexões causam mais mal do que bem. Amanda começou a faculdade no semestre passado, e ela me liga a cada poucas semanas apenas para conversar. Ela está estudando serviço social, inspirada em parte por sua avó, que aprendeu a se defender, e em parte por querer ajudar outras pessoas a encontrar sua própria força. Dona Carmen e eu estamos planejando uma viagem para visitar Rosa em Belo Horizonte. E estou considerando a sugestão de Janete de me mudar para Florianópolis parte de cada ano. Aos 74 anos, estou fazendo planos e sonhando sonhos de maneiras que não fazia há décadas. Ainda moro no mesmo apartamento na Tijuca, mas parece um lugar completamente diferente. Está decorado para atender aos meus gostos, em vez de acomodar as preferências de outras pessoas. Está organizado em torno das minhas rotinas, em vez das necessidades de outras pessoas. É um santuário, em vez de apenas um lugar onde eu esperava que outras pessoas precisassem de mim. Mais importante, aprendi a me ver da maneira que merecia ser vista o tempo todo. Como uma pessoa completa, com valor além do que eu poderia fornecer aos outros. Como alguém cujos sentimentos importam, cujos limites merecem respeito, cujos sonhos valem a pena perseguir, mesmo na 8ª década de vida. Se minha história soa familiar para você, se você se viu dando até doer e depois dando mais, se aprendeu a se tornar menor para acomodar o egoísmo dos outros, quero que saiba algo importante. Não é tarde demais. Não é tarde demais para estabelecer limites, para exigir respeito, para escolher relacionamentos que o nutrem em vez de o esgotarem. Não é tarde demais para descobrir quem você é, além de sua utilidade para os outros. As pessoas que realmente te amam se ajustarão aos seus limites. As pessoas que não o fizerem podem ir embora, mas elas só estavam lá pelo que você podia dar a elas de qualquer maneira. Você merece ocupar espaço em sua própria vida. Você merece ser valorizado por quem você é, não apenas pelo que pode fazer. Você merece relacionamentos baseados em respeito mútuo, em vez de obrigação unilateral. Você merece ser feliz. Você já teve que escolher entre ser usado e ficar sozinho?
Você já teve que estabelecer limites com pessoas que afirmavam te amar, mas te tratavam como um recurso em vez de uma pessoa. Eu adoraria ouvir sua história nos comentários abaixo. Às vezes, a coisa mais poderosa que podemos fazer é simplesmente testemunhar as lutas e vitórias uns dos outros. E se esta história te tocou, se te deu coragem ou conforto, ou simplesmente te ajudou a se sentir menos sozinho em suas próprias lutas, por favor, curta este vídeo e se inscreva no meu canal. Seu apoio me ajuda a continuar compartilhando essas histórias difíceis, mas importantes, e ajuda a garantir que outras pessoas que precisam ouvir essas mensagens possam encontrá-las. Obrigada por ouvir meu coração. Obrigada por me ver não apenas como alguém que passou por algo difícil, mas como alguém que encontrou seu caminho para algo melhor. Obrigada por fazer parte da comunidade de pessoas que acreditam que respeito e dignidade não são demais para pedir, não importa a nossa idade. Até a próxima. Lembre-se, você importa. Seus sentimentos importam. Seus limites importam. E nunca é tarde para começar a viver como se isso fosse verdade.